Bem, agora com essa ideia do fragmento, a gente sabe como criar um pedaço de tela que pode ser alterado. A questão de criar uma lista de objetos visuais, a gente não vai poder utilizar o fragmento, porque são objetos de classes diferentes e o Recycle View trabalha com views dentro e o fragmento não tem uma herança de view. Mas o funcionamento é muito parecido, então a gente vai usar mais ou menos a mesma ideia do que a gente fez até agora com fragmento, mas pensando agora com Recycle View e com outros layouts de view. Como a gente vai fazer? Primeiro, tá? Criei um layout, vim em File, New, XML e Layout, e daí foi criado um layout aluno view, basicamente igual ao outro. A única diferença que foi feito que foi trocado os nomes para os IDs para tudo com tem o sufixo 2, então IV foto aluno 2 e TV nome aluno 2, só para diferenciar dos IDs do fragmento. Agora a gente vai criar uma nova activity para o nosso sistema. File, new activity, vamos escolher uma empty, começar com uma toda em branco, vou chamar de lista alunos, vou finalizar, vou anexar lá no Git. Então está aqui a criação geral dela, tá o nosso layout inicial. Vou adicionar um Recycle View dentro dele. Então agora tem um Recycle View. Ele já vem com algumas construções básicas lá de colocar uns itens, mas isso vai ser destruído quando a gente utilizar o nosso adapter. Então temos o Activity, nós temos o Recycle View dentro dela. Agora a gente vai fazer toda a parte de gestão dos dados para poder listar aqui dentro. Então, o que a gente vai listar? Cada item. Cada um dos itens dentro desse Recycle View vai ser uma instância de um layout aluno view. Então, primeira parte construída aqui, vamos para a parte que vai ser a funcional. A primeira delas, criar o Recycle Adapter para alunos. Tem um modelo aqui, mas eu vou começar a fazer um de novo, do zero. Então, nova, classe, Java, vai ser alunos, Recycler, view. Então, primeira coisa, ela estende Recycler view ponto adapter. A gente precisa informar o tipo de dado que ela vai gestionar, mas a gente tem que criar a classe antes. Então, coloquei só o diamante ali, mas vamos colocar. Nós temos que criar aqui a classe que vai ser o view holder dela. Então, public class vai ser alunos view holder. Ele vai estender quem? Vai estender o recycle view holder. Temos aqui uns erros. Nós temos que botar um construtor. Antes vamos colocar aqui dentro um atributo público do tipo view, que vai ser vamos chamar aqui de view aluno public view holder, alunos view holder,
ele vai receber de entrada uma view, esse é padrão do... Faz um super, mandando a view para cima, para a superclasse. Diz view aluno igual a view. Aqui no consultor a gente está vendo que vai ter um erro, basicamente porque a classe view, que está sendo chamada aqui, não está na importação. Alt Enter, corrigir os imports. Já temos o construtor de viewHolder. Coloco então lá agora alunos viewHolder como o tipo de dado desse Recycle Adapter. Colocamos dentro do adapter também um atributo private, que vai ser a nossa a lista de dados que a gente vai trabalhar. Então vai ser um list de aluno, vamos chamar de dataset, fazer um import de aluno, fazer um import de list, Alt Enter, né, no caso aqui do Android Studio, para fazer a importação. E agora tem alguns erros aqui que estão aparecendo, que são os erros de quê? Como é uma classe que está estendendo o Recycle Adapter, o Recycle View Adapter, e ele tem métodos abstratos, esses métodos têm que ser implementados. Então, clicamos em cima dele, clicamos no design, implementa os métodos aqui embaixo. É o Create View Holder, o OnBind View Holder e o Get Items Count. O mais fácil de resolver é o Items Count aqui, que basicamente é dataset.size. Retorna o tamanho da nossa coleção de dados para o mecanismo do Recycle View. Agora a gente tem dois trabalhos que a gente vai fazer aqui, que é, primeiro, entregar para o adapter a visualização que a gente quer e depois o preenchimento dos dados. Então agora a gente vai fazer a criação da view, que vai ser trabalhada pelo adapter. Então, primeira coisa, vamos criar um objeto para receber a view que ele vai criar. Ele vai fazer aqui vai inflar um layout, então layout inflator, from, o contexto vai ser parent, que é o atributo de entrada, quem é que está possuindo essa view, que vai ser nosso layout que está colocando. Get context, então está pegando o contexto do parent, do pai desse nosso adapter aqui. Vai fazer um inflate. Qual é o layout que ele vai inflar? r.layout.alunoView, aquele que a gente criou lá. Vírgula, tem que mandar quem é o grupo, a visualização root, então que vai ser o próprio parent que ele recebe aqui. E o último aqui, se vai ser colocado dentro lá, a gente põe um false, porque faz parte do pacote aqui. Ele não vai colocar automaticamente lá dentro. Agora eu vou criar o view holder a partir dessa view. Então, nós temos agora aqui alunos view holder. Vou chamar de VW. Opa, caiu lá em cima o teclado. New alunos view holder e preciso da view que é o V que a gente criou aqui agora. A gente então infla layout, cria uma view com o layout inflado, cria um view holder com essa view. Então a gente vai chamar esse método aqui, ele vai criar, já vai guardar dentro do atributo viewAluno essa view, para que a gente possa usar depois ela. E o método devolve
esse view holder. Então, aqui a gente fez a geração da visualização. A gente inflou o visual e entregou ele para o adapter para trabalhar, e ele vai poder entregar isso para o Recycler View. Só que os dados não vão estar lá dentro. Então agora o próprio Recycler View, lá, o mecanismo dele, vai chamar o onBind View Holder, enviando um alunos View Holder para ele e qual item que ele quer renderizar. Então aqui que vai ser o nosso segundo momento. Aqui a gente vai fazer o que? A gente vai alterar os dados de cada um dos elementos visuais que estão lá no nosso layout. Como a gente já fez isso no nosso fragmento, basicamente a gente copia tudo, inclusive até a parte de questão do download made lá que a gente pode colocar, Ctrl C. Então vamos lá nos recycle, colamos aqui dentro. Só que agora, como a gente não vai ter essa questão a atividade que estava pegando do fragmento do anterior, a gente vai pegar da própria view. Então, holder.viewAluno. Então, do próprio holder que tem aqui, que ele recebeu, que é um view holder, o view holder de alunos que a gente criou, o alunos view holder tem um atributo que é viewAluno, e dele eu vou pegar os elementos que eu quero. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, aqui também, aqui também. Algumas diferenças. No nosso fragmento era objeto modelo, aqui a gente vai ter que ter o aluno. A gente pode fazer dataset .get position, acessar o elemento do nosso dataset, que é um aluno, e pegar o atributo dele, ou aluno igual dataset.get position. Então a gente vai criar um objeto aluno aqui dentro, e dele a gente vai pegar. Sem this aqui. Então aqui eu vou pegar aluno, que seria a mesma coisa que o objeto modelo lá no nosso fragmento. Só temos que ajustar que os IDs era TV, nome, aluno 2. Pra gente pegar o cara certo lá. RA aluno 2. TV curso aluno 2. E IV foto aluno 2. Temos aqui só o erro que não existe nessa classe. Na classe do adapter a gente não tem o download image que a gente criou no fragmento do aluno. Tá? Então só vamos copiar lá para não... Já está copiado aqui. Vamos copiar a classe toda. Ctrl C. Vamos colar no final da nossa classe aqui dentro. Tirar aqui a chamada que a gente tem do outro cara lá. Já está com o download pronto aqui dentro também, como a gente fez no exemplo anterior. Então, o onBind View Holder vai fazer a carga do nosso layout. O onCreate View Holder vai criar, quando precisar criar uma visualização para um novo item. E tudo isso que vai controlar automaticamente vai ser a biblioteca do Recycler View. Deixa eu só, tem mais uma coisa que eu tenho que fazer, é criar agora uma chamada para nossa activity lista de alunos e colocar alguns elementos lá dentro para a gente poder ver isso rodando. Então agora o que a gente vai fazer? Vou colocar lá no na atividade principal, na main activity, um método que vai chamar como intent
a lista de alunos. Então, só vou... Aqui a nossa atividade lá é lista alunos. Então ele já vai criar aqui, vai criar um intent e vai startar a activity. Vamos na lista de alunos. Aqui está a construção dela. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar aqui uma lista de alunos. New ArrayList. Só para facilitar nosso entendimento. Alunos, ponto, adiciona. Vamos copiar aqui, já tem os construtores já de 3 alunos. Então adiciona aqui aluno. Vamos lá no final botar o ponto e vírgula no final disso aqui. Ctrl End. Falta aqui um parêntese só. Para fechar o comando. Ctrl Home. Então adiciono os alunos novos todos dentro, os objetos dentro da lista. O que a gente vai fazer agora? A gente vai apontar para o Recycler View que tem nesse layout. Então, get find r.id. Só que quando a gente criou essa lista, essa visão aqui, tá? A lista de alunos, a gente colocou o Recycler View e não colocou o ID dele. Vou colocar aqui então rv lista de alunos, só para a gente ter um ID para ela lá. Aqui rv lista de alunos. Consegui pegar o Recycler View. O que a gente tem que fazer agora? Apontar para ele o adaptador dela que ele vai trabalhar. Então, Recycler View.adapter vai ser igual ao que? New alunos Recycler View. Ficou ruim o nome da nossa classe, que a gente colocou Recycler View lá. A gente pode trocar o nome dela depois para Recycler View Adapter. Ele precisa de uma entrada que vai ser a lista de alunos. Não tem esse construtor lá? Vamos verificar aqui. Ah, nós não fizemos um construtor para ela para receber o dataset. Então, public alunos do Recycler View list aluno dados this.dataset igual a dados. Para que quando a gente crie, ele já receba os dados, põe os dados dentro do dataset dele para que a gente possa trabalhar. Então agora aqui já não vai dar mais erro. Além disso, a gente tem que criar um gestor de layout para a gente trabalhar com ele, como vai ser trabalhado os itens dentro desse Recycler View. Então, Layout Manager LM igual New Linear Layout Manager. E o que a gente faz agora? Pega o Recycler View, set adapter, vamos setar o adapter para ele, que vai ser o adapter que a gente criou aqui dentro. rv.set layout manager lm. Então a gente capturou o Recycler View, criou um adapter para ele com os dados. Faltou aqui o dado inicial dele. Ok, se a gente rodar o código agora,
build. Compilou. Instalou. Vamos colocar de volta aqui a tela. Se eu clicar aqui... se eu clicar aqui não faz nada porque esse botão não está apontando para nada. A gente criou o método lá, mas não ligou nele. Botão, clique lista. Que clique lista é aquele cara que vai fazer a chamada do intent para chamar lá. Deixa ele recarregar. Eu clico e quebra o código. Analisando o erro que deu lá porque quebrou, foi bem na hora que ele vai gravar o texto dentro do text view do RA. Por quê? Que tipo de dado é o aluno RA? Ele é o inteiro. Então, só tem que fazer um cast rápido aqui. Só vamos somar um string em branco para ele virar um string. Vou rodar de novo. Agora ele conseguiu montar todas as views, buscou as imagens de acordo com o que a gente apontou em cada objeto. Então pode ver que ele construiu a tela e depois foi colocando as imagens dentro das views, porque está naquele esquema que a gente falou do download de imagem ser uma task assíncrona rodando por baixo. Está feito. Tudo bem, alguns ajustes que podemos fazer aqui, bastante coisa para mudar ainda nesse layout, mas no geral funciona com a questão de ser uma lista de acordo com os dados que eu coloquei. Tá? E se eu quisesse essa lista que ela não fosse na vertical, fosse na horizontal? Aí eu tenho que fazer uma pequena mudança lá na lista de alunos quando eu crio meu Layout Manager. Eu posso colocar a orientação. Eu ponho lá Layout Manager horizontal, linear Layout Manager horizontal, false. Se eu rodar agora, e eu clicar, meu layout agora está horizontal. Tudo bem que as imagens têm tamanhos diferentes e as imagens em geral estão com a resolução é diferente, então o tamanho como a gente colocou para todos eles se adaptar ao conteúdo fica tamanho diferente de cada uma das views, mas agora a lista está rodando de uma forma horizontal. Então eu poderia utilizar esse Recycler View, colocar embaixo um outro layout, trabalhar mais umas informações, mas no geral é assim que vai funcionar a ligação entre eles. Basicamente tu vai ter que pensar de duas maneiras. Se eu quero ter um componente único que eu possa reutilizar, o fragmento é uma boa utilização. Se eu quero usar numa lista, desse tipo usar o Recycler View, eu tenho que trabalhar com a ideia de uma view separada, fazer um layout e fazer o apontamento. Mas os dois têm mais ou menos a mesma ideia de trabalho. Tu vai ter um objeto de base e ele vai ser feito a troca da informação conforme tu vai desenhando. Acho que aqui já dá para fazer bastante coisa para entender como vai funcionar a ligação entre esses componentes. Esse arquivo vai subir agora para o nosso Git. Tá? Depois eu mando vocês separado junto com a informação do vídeo, aonde vocês vão poder baixar o projeto. Espero que tenha sido útil toda a construção desse código. E qualquer dúvida, me mandem e-mail, me comuniquem em aula para a gente dar uma olhada. Um abraço para todo mundo, tenham todos um bom dia e até mais.